E aí, galera, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Essa aula é para a gente conversar um pouquinho sobre gimnospermas e angiospermas, dois grupos do reino Plantae que têm como novidade evolutiva o surgimento de sementes e o surgimento do grão de pólen. Então pega o teu caderno e a tua caneta, vem comigo! Pessoal, gimnospermas. Perma, você já sabe que significa semente. Gímeno significa nu, são sementes nuas, são plantas que possuem sementes que não são protegidas por um fruto, visto que o fruto ele é uma novidade evolutiva que vai surgir lá nas angiospermas. Quem são os principais representantes desse grupo? Os pinheiros, os ciprestes e as sequoias. A gente tem aí como características gerais o fato desse grupo ser traqueófitas, porque possui vaso condutor de seiva, espermatófita, porque possui sementes, fanerógamas, porque tem a estrutura reprodutora visível, chamada nesse caso de estróbilo. Nas gimnospermas existe o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. O que é esse estróbilo? É a pinha, que lembra que a gente inclusive considera como uma flor rudimentar, mas então ela não é chamada de flor, né? Ela é chamada de estróbilo, essa porção reprodutora aí que é um ramo mesmo que tem essa função destinada à reprodução. As sifonógamas são aquelas plantas que têm o grão de pólen e que para que o gameta masculino encontre o gameta feminino, esse grão de pólen ele sofre uma extensão formando um tubo polínico, um sifão. Então plantas que têm grão de pólen, esse grão de pólen forma tubo polínico e elas são chamadas de sifonógamas. São 4 filos que representam esse grupo das gimnospermas. São nomes bem estranhos, não precisa decorar esses nomes, mas você precisa conhecer esses representantes, inclusive conseguir identificar através de fotos, então por isso que eu vou colocar imagens aqui do lado. A gente tem o filo conhecido como Cicadófita, com certeza você já viu essa planta. As cicas, elas são muito utilizadas na jardinagem porque são bem bonitas e elas são de fácil manutenção. Eu tenho aqui as guinetófitas, que são representadas por espécies do gênero Ephedra e também pelo gênero Guinetum, que eu estou colocando aqui as imagens para que você conheça essa diversidade das gimnospermas. Eu tenho aqui as diquigófitas, que são representadas pelo ginkgo biloba, que eu coloquei a fotinha aqui do lado para você, uma planta bem exótica. E eu tenho, gente, as coniferófitas, que são as coníferas, representadas aí pelos nossos principais indivíduos, os pinheiros, os ciprestes e as sequoias. O que a gente tem que mais entender da gimnosperma? É o processo reprodutivo. E não tem muito segredo aí. A gente sabe que o processo reprodutivo de uma planta ocorre por alternância de geração. Ora ela vai ser diploide, esporófita, ora ela vai ser haploide quando ela está numa fase gametófita. Aqui não é diferente. Só que aqui a gente tem os estróbilos. Então olha só, tem plantas das gimnospermas que são monóicas, ou seja, elas possuem o estróbilo feminino e masculino numa mesma planta. Tem outras, como é o caso da Araucária angustifolia, o nosso pinheiro do Paraná, o nosso pinheiro nativo, que são plantas dioicas, ou seja, eu tenho árvores que são masculinas porque tem estróbilo masculino e eu tenho outras que formam o estróbilo feminino. Então, a gente chama de monóica e dioica por conta do estróbilo que ela possui. Mas o que acontece? O estróbilo ele é uma fase da vida da planta que é esporófita. E a gente sabe que quando a planta está na fase esporófita, ela realiza reprodução assexuada. Tá, professora, então se esse indivíduo é assexuado, como que eu posso dizer que ele é monóico e dioico? A gente usa essa terminologia só para a gente identificar. A planta tem o estróbilo feminino e masculino no mesmo indivíduo. Monóica. A planta tem os estróbilos masculino e feminino em indivíduos diferentes, então é dioica. Vamos conhecer a fase reprodutiva então. Eu tenho aqui o estróbilo masculino, que é conhecida como microestróbilo. O estróbilo masculino, gente, tem feixes, estruturas que em fases reprodutivas se abrem, deixando exposto uma estrutura chamada de microesporófilo.
Dentro desse microesporófilo tem uma estrutura chamada de microesporanjo. Olha só, o esporanjo, aquela estrutura que faz meiose e que produz poros. Só que agora eu estou colocando o prefixo micro na frente de todo mundo para identificar que aquilo ali é estrutura masculina. Então, olha só, dentro desse microesporanjo vão ocorrer processos de meiose e por processos de meiose a gente forma os poros. Nesse caso, micrósporo. Olha uma coisa interessante, nas briófitas e pteridófitas, os poros eles eram liberados no ambiente. Nesse caso aqui dentro dessa estrutura vai acontecer um processo de germinação. E esses micrósporos, a partir desse processo, vão se transformar em grãos de pólen. O grão de pólen, gente, é a fase gametófita, é o gametófito masculino. E o grão de pólen, ele passa por dois momentos na vida dele. Um momento que ele tem essa estrutura, que ele é chamado de imaturo, e o momento em que ele forma o tubo polínico, aquele sifão, que eu tenho aqui o gametófito maduro. Mas o grão de pólen é o gametófito masculino. Dentro dele, gente, existem diferentes células. Uma dessas células é chamada de núcleo polínico. Por quê? Porque ela vai dar origem ao tubo polínico. Ela vai realmente empurrar essa estrutura para ela criar essa extensão. Eu tenho outras células que vão ser responsáveis aí pelo processo realmente de fecundação, que são os gametas masculinos. E essas células aqui eu chamo de núcleos generativos. São núcleos que possuem o genoma necessário aí para fecundar uma oosfera, que é o gameta feminino, dando origem aí ao embrião. Uma coisa bem interessante, gente, é a gente observar aqui o grão de pólen e perceber que ele tem duas estruturas aqui, ó, uma em cada lado. Essas estruturas são como asas. Então a gente diz que o gametófito masculino das gimnospermas, ele tem uma estrutura alada e isso favorece a dispersão desse pólen no ambiente num processo que a gente chama de anemófila ou ainda anemocoria. O que é isso, professora? Esse anemo, ele significa vento e coria é o processo realmente de polinização. Então tá dizendo que essa polinização, ela ocorre pelo vento. A gente vai ver que a anemocoria também acontece nas angiospermas, mas como as angiospermas possuem flores atrativas, ela tem muito a zoocoria, que é essa dispersão do pólen utilizando animais. Então tá aí alguns nomes que você tem que ficar ligado. Leu a palavrinha coria, vem de polinização e o prefixo ele vai te sugerir quem está realizando essa polinização. Pode ser pela água, hidrocoria, pode ser por um animal, zoocoria. Nesse caso aqui, pelo vento, anemocoria, certo? Então, beleza, conseguimos entender a parte masculina. Vamos para a parte feminina. A parte feminina, gente, é a pinha. A pinha também tem estruturas que em épocas reprodutivas se abrem. E olha que interessante, o estróbilo feminino, que é a pinha, ele é conhecido como megaestróbilo. E a gente tem, dentro dessas aberturas, o óvulo, que é um complexo reprodutivo. O que faz parte desse óvulo? Desse óvulo vai fazer parte o saco embrionário, que é o gametófito feminino. Dentro desse saco embrionário, eu vou encontrar a oosfera, que é o gameta feminino. Só que essa oosfera, ela ainda está protegida pelo arquegônio. Percebam uma coisa, aqui no sistema reprodutor masculino, eu tenho o seguinte, eu tenho o gametófito masculino como sendo o grão de pólen e eu tenho aí o gameta masculino como sendo um núcleo espermático. Eu não tenho mais anterozoide protegido por um anterídeo. Mas aqui na estrutura feminina, eu ainda tenho a oosfera, que é o gameta feminino, e esse gameta feminino ainda está protegido pelo arquegônio. Só que ambos estão dentro de uma estrutura que é o gametófito feminino, que a gente chama de saco embrionário. Essas três estruturas juntas formam um complexo reprodutivo feminino que a gente chama de óvulo. Quando essa estrutura, que é o óvulo, se desenvolve, ele dá origem à semente. Por que essas plantas não dão origem ao fruto? Porque elas não têm ovário. E o fruto é o desenvolvimento do ovário. A semente é sempre o desenvolvimento do óvulo. Mas aqui, gente, óvulo não é gameta. Óvulo é um complexo reprodutivo que agrupa o saco embrionário,
Dentro dele tem a oosfera protegida pelo arquegônio. Então, se eu for observar essa estrutura, eu tenho aqui o quê? O saco embrionário, eu tenho aqui a oosfera e essa oosfera está protegida pelo arquegônio. Quem é o gametófito feminino aqui, professora? O saco embrionário. Tá, e cadê o óvulo? É tudo isso aqui. É esse complexo reprodutivo aqui. Então, gente, eu tenho aqui, dentro do saco embrionário, células mães que vão passar por processo de meiose para dar origem ao gameta, que é a oosfera. No processo de meiose, a gente sabe que uma célula mãe, ela dá origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos. Só que nesse caso, das 4 células filhas que surgem, apenas uma tem condição de reprodução. As outras células, elas são células estéreis. Essa célula que pode ser reproduzida é aquela que eu tenho aqui como a oosfera. A oosfera, gente, ela já é uma estrutura haploide, porque ela já passou pelo processo de meiose. Lembrando que, professora, qual é a fase de esporófito? Gente, a fase de esporófito é a fase mais duradoura de uma gimnosperma. Quando eu olho um pinheiro, eu estou olhando a fase esporófita dela. Quando eu olho um estróbilo masculino ou uma pinha, que é o estróbilo feminino, eu estou enxergando um ramo reprodutivo. Nesse ramo reprodutivo vai acontecer os processos de meiose para dar origem aos gametas. O processo de meiose dá origem aos gametófitos e esses gametófitos dão origem aos gametas. Igual acontece nas briófitas e pteridófitas. Mas como aqui eu tenho estruturas reprodutivas mais complexas, a gente tem aí que diferenciar algumas coisas. Mas lembrando, leu no prefixo mega é condizente ao sistema reprodutor feminino. Leu na palavrinha micro é condizente ao sistema reprodutor masculino. E o processo de fecundação, como que acontece? Então observem aqui. Na fecundação, a gente tem que entender primeiro que esse grão de pólen ele vai ser disperso no ambiente pelo vento. Então, quando ele encontrar uma pinha, que é o estróbilo feminino, ele vai entrar em contato com o óvulo, que é esse complexo reprodutivo. Ao entrar em contato com o óvulo, ele vai então começar o processo de formação desse tubo polínico. Para quê? Para que o gameta masculino possa ser encaminhado até a oosfera. O gameta masculino unido com a oosfera dá origem ao embrião. Se a gente for olhar um pinhão, o pinhão é uma semente, ele não é um fruto. Ele é resultado de um processo reprodutivo de uma araucária aqui angustifolia, que é um pinheiro e que faz parte das gimnospermas. Então, quando a gente olha um pinhão, a gente percebe o quê? Que dentro dele tem uma estrutura que é o embrião, que é o resultado da junção dos gametas feminino e masculino. Ao redor dele, a gente tem uma parte nutritiva que a gente chama de endosperma. E a gente ainda tem a proteção pela casca. Todo esse desenvolvimento da semente, gente, nada mais é do que o desenvolvimento desse complexo reprodutivo aqui, que é o óvulo. Uma coisa bem interessante, gente, é que muito se fala da extinção das matas de araucária. Existe essa preocupação, primeiro, pela plantação de pinheiros americanos, do qual é extraído a madeira para fazer casas, enfim. É um pinheiro de fácil cultivo, é um pinheiro que cresce muito rápido e que a madeira se torna acessível, ou seja, economicamente ela é mais barata do que outras madeiras que são nobres. Só que o que acontece? O pinheiro americano, ele consome muita água, ele acaba se tornando uma ameaça para o pinheiro do Paraná. Mas outro problema mais agravante é que o pinheiro do Paraná tem a semente dispersa por uma ave conhecida como gralha azul. O que a gralha azul faz? Ela se alimenta do pinhão. Só que ela não apenas se alimenta, ela guarda esse pinhão para que ela possa se alimentar em um outro momento, como se ela fosse fazer um estoque de pinhão. Esse estoque de pinhão, ela faz enterrando as sementes. Então, acaba que ela enterra as sementes, obviamente, ela muitas vezes não as encontra mais e essa semente no solo ela acaba germinando, dando origem a uma outra araucária. Então tá aí a relação direta entre a ameaça de extinção da gralha azul
né, com também o processo de diminuição da fauna de araucária. Então é importante a gente conhecer um pouquinho sobre isso, visto que as araucárias elas fazem parte de um bioma brasileiro que a gente conhece como mata de araucária, que vive em regiões que têm clima temperado, que tem as 4 estações do ano bem definidas, e sendo que dessas estações existem estações bastante frias. Então, gente, vamos conhecer agora um pouquinho sobre as angiospermas. Vamos lá!